Olá, meu amigo apostador. Nesse vídeo você vai ver os melhores palpites para os campeonatos europeus e também para o Brasileirão, que está de volta. No vídeo de hoje você também vai ter acesso à tripla de artilheiros da rodada e também à tripla de empates, muitos bingos, bilhetes para vocês aqui do canal. Lembrando que as melhores promoções, super cotações estão disponíveis no nosso grupo gratuito no Telegram, que está no link do primeiro comentário fixado. Muitos jogos que não estão aqui na lista, tem dicas exclusivas lá, super cotações estão bombando, então não perca tempo, o grupo é gratuito. Estamos aqui a 5 pessoas de chegar às 12 mil e assim que chegarmos vamos fazer um sorteio aí para nossa audiência. Então se você gosta aqui do conteúdo do canal e estava com saudade, vem comigo que hoje eu vou passar para vocês um conteúdo muito maneiro e as dicas de hoje vão rolar todas depois da vinheta. E fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinardi aqui para mais um vídeo. Vamos começar analisando o primeiro jogo do dia, jogo do Venezia contra o Bolonha. Venezia está numa situação muito complicada aqui no campeonato, na tabela de classificação o time é o 19º, mas está aqui a apenas 5 pontos de sair. E com 4 empates seguidos, ainda tem a possibilidade de escapar da temida zona de rebaixamento. O campeonato italiano ele está muito próximo aqui entre as equipes de baixo, né? Parma, Lecce, Empoli e Venezia basicamente brigando. Com elas, Verona um pouco mais distante e o Bolonha do outro lado. Conseguiu entrar com uma boa campanha sólida, 4 vitórias seguidas dentro do grupo dos 4 primeiros. A gente pegou muitas apostas a favor do Bolonha recentemente, um time que tem uma defesa sólida, um ataque bastante interessante, então quando o Bolonha faz um gol, ele fica muito bem postado em condições de ganhar a partida. Já são 10 os jogos que o Venezia não conseguiu vencer, inclusive o amistoso no último confronto acabou perdendo por 4-2. O time também é bastante limitado no lado ofensivo, são muitos jogos onde o time não consegue marcar, e o Bolonha, por sua vez, vem apresentando aqui um desempenho muito melhor, né? São 7 vitórias nos últimos 10, perdeu de forma inesperada para o Parma aqui, mas vem com 4 vitórias seguidas e atropelando seus adversários. As casas sempre cotam o Bolonha com uma cotação um pouquinho alta, o que possibilita pegar o que para mim é a melhor aposta, Bolonha menos 0,25. Nesse tipo de aposta, se porventura o jogo ficar empatado, metade da aposta é reembolsada. As linhas estão aqui, um vencedor do jogo a 1,81, ao vivo 1,72, 0,25 do Bolonha, é uma excelente pedida na minha visão. O outro jogo do campeonato italiano é o jogo do Juventus contra o Genoa. E nesse jogo, a Juventus quer vencer para poder entrar no grupo dos 4 primeiros. Ter uma Juventus fora da Liga dos Campeões é um baque muito grande para essa equipe, que é muito tradicional no campeonato italiano, problemas financeiros seguem, mas ainda assim é um time muito capaz e com uma defesa muito sólida, uma das melhores do campeonato com apenas 28 gols. Mas a Juventus vem com uma campanha recente aqui de 2 tropeços, né? Uma goleada muito inesperada diante da Atalanta por 4-0 e depois mais um 3-0 diante da equipe da Fiorentina. 2 jogos onde o time não fez gol. O Moani não está conseguindo render muito bem, o Vlahovic vai até ter oportunidade hoje e a Juventus quer retomar o que é um excelente desempenho em casa. Se a gente filtrar pelos critérios casa fora, a gente vai ver que a Juventus tem um desempenho muito bom nos jogos do campeonato italiano. Se a gente filtrar aqui, ó, a Juventus estava praticamente invicta até o jogo diante do Napoli com 4 vitórias seguidas. O adversário, por sua vez, é o Genoa, que até consegue fazer alguns golzinhos aqui fora de casa, mas tem um desempenho bastante fraco também, com pouquíssimas vitórias, só 3, e contra os melhores adversários não conseguiu vencer ninguém, não ganhou da Roma, não ganhou da Inter e conseguiu no máximo aqui empatar com o Milan, que faz uma das suas piores temporadas de campeonato italiano. A Juventus tem uma cotação de favorito, 1,53, eu acho um pouquinho arriscado, não sei se handicap também é uma boa, mas eu não gosto muito do lado ofensivo do Genoa, então o que eu vou recomendar para vocês aqui, pessoal, é a vitória da Juventus ao vivo neste segundo jogo. Indo para o campeonato alemão, a gente tem aqui o Bayern de Munique recebendo o São Paulo. O Bayern de Munique não venceu os últimos 2 jogos, deu uma tropeçada aqui, que possibilitou que o Leverkusen sonhasse com a classificação. O Leverkusen que neste momento está vencendo por 2-1 a equipe do Bochum e diminuindo a distância para apenas 3 pontos. Com um jogo a mais, obviamente, mas o Bayern não pode vacilar. Ele vacilou nos últimos 2 jogos. Perdeu para o Bochum de virada, teve um jogador a menos aqui, e diante do Union Berlin fez o gol no finalzinho, mas acabou sofrendo um empate. Então o Bayern oscilou e agora vai ter que retomar o caminho das vitórias diante do São Paulo, que não perdeu os últimos 2 jogos, mas tem um dos piores elencos da competição. Não está tão ameaçado pelo rebaixamento, porque tem algumas equipes piores aqui, mas ainda assim é uma equipe limitada. 6 pontos, né? Não está totalmente salvo, então o São Paulo tem que
tentar segurar aqui ao máximo, explorar algum espaço que o Bayern vai deixar. Mas com o tempo para poder treinar, embora muitos dos jogadores estejam com as suas seleções, o Bayern tem tudo para poder vencer aqui, e o grande ponto é sempre a questão das cotações. O Bayern vem muito favorito, com odds lá em cima, tanto para gols quanto para handicap. Eu tenho pego, como de praxe, o mais de 2.5 gols do Bayern de Munique, e é o que eu vou buscar nesse jogo aqui também. Com o tempo para poder treinar e ajustar, o Bayern tem totalmente condições aqui de fazer ele mesmo os 3 gols. A linha está em 3,5, então vamos buscar isso no live. Para todos os outros jogos, pessoal, eu tenho dicas também, e algumas pré, 3 deles, e 2 que são ao vivo. Para o Hoffenheim e Augsburg, eu tenho uma dica pré. O Hoffenheim, ele vai aqui em uma campanha de recuperação, né? Ele ficou 4 jogos invicto aqui, e quando se esperava que ele fosse desempenhar melhor diante do São Paulo, ele acabou perdendo e não conseguiu marcar gols. Ainda assim, é uma campanha que nos últimos jogos tem sido um pouco mais interessante, embora tenha se mostrado uma equipe muito limitada. Do outro lado, a gente tem o Augsburg invicto há 10 rodadas na competição, um time com uma das melhores defesas do campeonato. E embora o desempenho fora de casa não seja tão bom quanto dentro de casa, é um dos times mais difíceis de ser batido. E o Augsburg está brigando muito por vaga em competição europeia. A disputa está muito embolada. Do Borussia para cima, todo mundo tem chance e todos os jogos ficam muito importantes. O Hoffenheim já se mostrou um time com dificuldade quando tem que criar em algumas partidas, não raro, muitas vezes ele cede espaços e gols aos seus visitantes, e o Augsburg, se conseguir fazer um gol com essa defesa aqui muito sólida, está muito bem defendido. Então esse favoritismo do Hoffenheim eu não compro. Dupla chance do Augsburg para mim é uma aposta clara, e é a minha segunda dica aqui no campeonato alemão. Seguindo em frente, temos aqui o confronto do Wolfsburg contra o Heidenheim, confronto de um Wolfsburg favorito, mas um Wolfsburg muito oscilante também, em casa, um desempenho que não me convence, né? São apenas aqui 3 vitórias nos últimos 10 jogos, com muitos empates, sofrendo muitos gols aqui nas suas partidas. O Heidenheim não joga bem fora de casa, perdeu os últimos 10, mas tem jogos muito movimentados no mercado de gols. O grande ponto é que o Wolfsburg não sustenta um favoritismo de odd de 1,56, que é o que está. E o que eu mais gosto aqui, dado tantas as defesas sofrerem muitos gols quanto os ataques também, é buscar o mais de 1,5 gols ao vivo, e é a minha indicação para esta partida. No quarto jogo a gente tem o Gladbach recebendo a equipe do Leipzig. E aqui tem um fator chave que me faz pegar o Leipzig. Primeiro, que eu gosto muito dessa equipe, inclusive eu fui um dos únicos que eu falei, vou pegar aqui o Leipzig diante da equipe do Dortmund. Peguei, muita gente trucou e a gente conseguiu ganhar. Foi uma das últimas apostas que a gente fez aqui, foi um 2-0 muito interessante, e eu acho que essa equipe tem um potencial de melhora muito grande e que vai ficar entre os 4 primeiros. Jogadores de frente muito fortes, uma defesa com tempo para poder treinar, que já não tomou gol nos últimos 2 jogos, contra um Gladbach que está fazendo uma temporada incrível. Mas o fator chave que eu mencionei com vocês é o fato do Kleindienst, o artilheiro, que fez 1/3 dos gols das equipes nesse campeonato, não está disponível. Então, sem o seu principal artilheiro, eu vejo o Gladbach com muita dificuldade de criação, e por conta disso eu vou recomendar para vocês o empate anulado do Leipzig neste confronto. Kiel e Werder Bremen é também um confronto para gols, na minha visão. São 2 equipes das que mais movimentam essas estatísticas nessa competição, e o estilo de jogo é propício para ambos. O Werder Bremen quer tentar dar o último tiro aqui numa arrancada final, mas com muitos problemas. O Kiel, por sua vez, dos times que mais sofreu gols na competição, 64, a pior defesa da competição. Mas o ataque balança bastante as redes. Os jogos do Kiel são os que mais tiveram ambas marcam no campeonato alemão. Então, um confronto com cara de gols aqui também. O Kiel desesperado, o Werder Bremen precisando de vencer. Jogo aberto, mais de 1,5 também é o mais indicado aqui nesta partida. Para poder finalizar o campeonato alemão, temos aqui o Frankfurt recebendo a equipe do Stuttgart. Ambos os times viveram momentos de oscilações aqui recentes, caíram um pouquinho na tabela. O Frankfurt chegou a ser o terceiro, tinha uma vantagem grande, agora já está aqui com o Leipzig na cola, Freiburg também e vários outros, e o mais, inclusive, o ultrapassou. O time perdeu 2 jogos em casa seguidos também, enquanto o Stuttgart, ele teve um confronto aqui muito apertado também diante do Leverkusen, que ele teve vencendo boa parte do confronto, tomou uma virada no final, e foi mais um baque aqui nessa equipe que segue brigando para conseguiu uma vaga na Liga dos Campeões. O Frankfurt, como eu falei, se recuperou, e a gente tem que ver também para quem foi as derrotas, né? Perdeu para o Bayern e perdeu para o Leverkusen, totalmente normal, e depois para o Union Berlin, essa derrota sim, uma derrota muito doída dentro de casa, mas se recuperou, venceu o Bochum fora, e na minha visão, dos times que tem um mando de campo muito sólido aqui nesta competição. O Frankfurt é um time muito difícil de ser batido, conseguiu vencer bons adversários aqui, enquanto o Stuttgart conseguiu 3 vitórias apenas e empatou muitos dos confrontos, e com um ataque interessante
interessante, mas o momento do Stuttgart, ele é ruim também no lado psicológico, são muitas derrotas doídas que esse time teve seguidamente, né? Nos últimos 7, inclusive 8, na verdade, só uma vitória, que foi diante do Borussia, onde o Stuttgart tem um histórico absurdo. O time tem sim muita qualidade ofensiva, mas eu tô com o Frankfurt neste confronto no jogo em casa. Eu vou recomendar para vocês aqui o empate anula do Frankfurt nesta partida. Indo para o Campeonato Espanhol, pessoal, a gente tem aqui 3 jogos que são interessantes aqui. O primeiro deles, Espanhol de Barcelona contra a equipe do Atlético de Madrid. Duas equipes em situações opostas na competição, né? O Espanhol neste momento brigando para não cair. O Atlético de Madrid, será que ele ainda tem chance de título? Enquanto o campeonato não acaba, ainda tem chance. Se eu não me engano, tem confronto direto. Então, assim, o grande ponto é como vai estar o lado psicológico da equipe do Atlético de Madrid. Por quê? Porque são 4 derrotas seguidas em competições, né? Na La Liga, ele perdeu as últimas 2. Uma de virada para o Getafe, que não deu nem tempo de entender. O Barcelona também está vencendo por 2-0 e em 20 minutos o Barcelona virou. Ainda teve a derrota no jogo do Atlético de Madrid na ida e depois a eliminação no confronto de volta. Então, assim, são baques atrás de baques atrás de baques. Mas, em termos de qualidade de time, com descanso e com tudo mais, a tendência é que o time faça um bom jogo. Agora, eu não vou pegar nada pré no Atlético de Madrid e o máximo que eu vou pegar aqui é o menos 0,25 ao vivo dessa equipe e 1,70 ou mais é a minha indicação, porque eu ainda não estou pronto para desistir do Atlético de Madrid. Alavés e Raio Vallecano, pessoal, esse é um confronto difícil de se apostar, mas eu sempre tô achando exagerado esse favoritismo do Alavés aqui dentro de seus domínios, tá? Ele conseguiu vencer o Villarreal, mas foi um jogo onde o Villarreal teve expectativa de gols de 3, para produzir 3 gols. O Alavés chegou a ter 2 jogadores a menos. Então é um time que é limitado, venceu inclusive só 2 dos últimos 10 jogos. Um time que tem um favoritismo de 2 é muito complicado. O Raio Vallecano, ele tá brigando na parte de cima, embora ele venha no momento aqui de 3 derrotas nos últimos 10, para quem foram essas derrotas? Villarreal tá fazendo uma campanha muito boa, Real Madrid e Barcelona, então totalmente entendível. E os jogos do Raio todo muito competitivos, uma defesa muito sólida e um ataque que consegue também incomodar. Então eu vou pegar aqui o dupla chance do Raio Vallecano diante da equipe do Alavés, mesmo fora de casa. Se a gente fizer um gol aqui com essa defesa, a gente tá muito bem defendido, até porque o Alavés marca poucos gols. Qual o risco, pessoal? O risco está com ele aqui, ó, com os gols do Raio Vallecano. Mas ainda assim, acho exagerado este favoritismo da equipe do Alavés dentro de casa, tá? E vamos agora, pessoal, para Copa da Inglaterra, né? A FA Cup. A gente tem aqui primeiro o Fulham recebendo a equipe do Crystal Palace. Duas equipes estão fazendo uma boa campanha na Premier League e que chegam aqui com ganas nessa competição. Fulham que eliminou o Manchester United com um confronto muito apertado. A gente pegou o handicap do Fulham, ou dupla chance, se eu não me engano, ganhamos aqui nessa. E também do lado do Crystal Palace, ele estava numa tripla que a gente também avançou. O Crystal Palace é um time muito competitivo, muito difícil de ser batido. Um time que tem características ofensivas interessantes, uma defesa que se posta bem, Mateta muito bom, Eze e o Sá, jogadores de frente muito bons. Então é um time que consegue agredir com certeza os seus adversários, tá? O Fulham é a mesma coisa, né? Um meio campo muito bom, tem o Iwobi jogando muito bem pela direita, o Rodrigo Muniz vai assumir o ataque hoje e o Raul Jimenez, se precisar de entrar, é também um jogador muito capaz. Então, 2 atacantes muito bons e o Fulham dentro de casa é um adversário muito difícil de ser batido. A média de gols é alta, 1.7. Dos dois lados, também do lado do Crystal Palace, 1.5 gols. Eu acho que vai ser um confronto aberto aqui. Acho que a linha está, de certa forma, justa, porque o Fulham é um adversário muito complicado, mas também não pode ser demais, porque ia dar valor para o Crystal Palace. E o que eu mais gosto aqui, pessoal, é o mais de 1.5 gols ao vivo nesse jogo. A gente tem tanto gols do Fulham até 2, como gols do Crystal Palace até 2. Uma discrepância muito grande do 1,5 para o 2,5 também, então eu vou no mais de 1.5 aqui. E o Brighton contra o Nottingham, esse para mim tem um grande desajuste, tá? Achei o Brighton muito favorito nesse confronto. Embora a campanha recente do Brighton seja muito boa, somando todas as competições, o time está invicto nos últimos 7, com 6 vitórias seguidas e um empate diante do City. A gente pegou o handicap do Brighton aqui. Cara, o Nottingham é também um timaço nessa competição, tá? Se o Brighton empatou com o City, o Nottingham foi lá e venceu. O Nottingham, ele não joga o melhor dele fora de casa, mas é muito difícil ele ser batido por uma margem mais de um gol aqui. E o Nottingham, ele tem uma qualidade ofensiva muito grande também com seus jogadores de frente. Seja ele o Chris Wood, Gibbs White, Hudson-Odoi, o Elanga. Do lado do Brighton a gente tem o Mitoma, tem o Welbeck jogando muito bem, o próprio João Pedro aqui também. Mas tem algumas baixas relevantes aqui pro lado do Brighton, tá? E eu acho que o Brighton ele tá muito favorito e muitos dos jogos do Brighton, que tem uma característica para muitos gols, ele acaba se tornando um jogo para menos gols, mais apertado. O grande ponto é,
Estou possibilitando aqui o handicap mais um do Nottingham, e eu acho que se o Nottingham perder, não é por mais de um gol. Não descarto uma zebra aqui com um empate ou com uma classificação, até vitória do Nottingham fora. Nottingham é um dos adversários mais duros dessa Premier League, então embora o Brighton esteja jogando muito bem o nível recentemente, eu acho que o Nottingham pode engrossar mais do que as casas estão achando. Então eu vou neste handicap aqui do Nottingham mais um, tá? Eu vou começar analisando o Brasileirão, pessoal, pelo principal jogo do dia, o jogo do Flamengo contra o Internacional, e ele vai ser um bom exemplo para eu usar para vocês a minha planilha de precificação para esse jogo, tá? Primeiro eu vou falar aqui um pouco sobre as duas equipes, como chegam, ambas as equipes favoritíssimas ao título, tá? Para poder brigar realmente entre os times do topo. O Flamengo ganhou o Campeonato Carioca, com o Felipe Luiz despontando como um treinador muito bom taticamente, conseguindo postar muito bem a sua defesa também. O Flamengo sofreu poucos gols na competição e um ataque que tem muito gabarito, tem o De La Cruz, tem o Gerson jogando pela direita, o Luiz Araújo e também o Plata, além do Bruno Henrique, que é dúvida para este confronto por conta de ter sentido. O Flamengo, como eu falei, chega com uma invencibilidade aqui de 10 partidas, muitos jogos sem sofrer gols e vai ter o apoio da sua torcida. Agora, o Flamengo vai ter pela frente um dos times que estão invictos na temporada. O Internacional conseguiu aí depois de um jejum, se não me engano, acho que evitou o octacampeonato do Grêmio. Conseguiu uma vitória tanto lá na Arena e depois administrou o jogo de volta com o time também muito bem postado do lado defensivo, com os investimentos que foram feitos na temporada passada começando a render muito mais, tanto o Valência quanto o Borré, o próprio Alan Patrick que voltou, o Wesley que despontou como um grande jogador e a defesa também sendo muito mais sólida. Então o Inter, muito bom taticamente, pode fazer esse confronto muito difícil diante do Flamengo. O favoritismo do Flamengo eu achei um pouquinho exagerado na minha visão e eu vou mostrar para vocês aqui como que eu calculo o EV dessa aposta que eu vou mandar para vocês, tá? Então como que eu calculo o EV de uma aposta, pessoal? Esse aqui é uma análise simples, tá? Se você quiser ter acesso às 4 aulas que eu ensino você a utilizar essa planilha, mais essa planilha, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, 2 links na verdade. Um é direto da Last Link, onde você pode comprar esse curso, tá? Com valor bastante acessível. E o segundo link é o link do nosso curso gratuito do Quero Apostar, que fornece essas aulas gratuitamente, mas aí é uma parceria com a Betfair. Então você tem que se registrar nessa casa, fazer um depósito de pelo menos R$50 e aí você ganha essas aulas. O curso é o dobro desse valor, só que você não precisa estar vinculado aí a nenhuma casa. Então vale bastante a pena, até porque a Betfair é uma excelente casa. Mas basicamente o que eu faço é, eu imagino um cenário das equipes, depois de fazer toda a análise, desses jogos se repetindo 10 vezes. E eu projeto quantas vezes cada uma das equipes vai ganhar o confronto. Então o que eu faço, pessoal? Eu projeto esse jogo do Flamengo contra o Internacional num cenário dele se repetindo 10 vezes. Quantas vezes eu acho que o Flamengo vai ganhar, quantas vezes eu acho que esse jogo vai ficar empatado e quantas vezes eu acho que o Internacional vai ganhar. E eu acho que o Flamengo, a cotação do Flamengo tinha que estar mais perto de 2. Então eu acho que o Flamengo ganha de 5 a 6 jogos aqui de 10. E eu vou testar aqui com 5 jogos, quantos que ele ganha, quantos de empate, 3 aqui em cada uma, e quantos ele perde. Aqui são 2 ele de derrota, aqui eu tenho que inverter, 5 para 2. Aqui também ele perde 2, e aqui ele... aqui eu vou para o 5 e 2, tá? Nos handicaps positivos eu tenho que colocar dos 5 que ele ganha, quantos é por um gol? Bom, dos 5 eles ganham 3 por um gol, 2 por mais de um gol, ok? Todo mundo tá nessa pegada. E aqui do outro lado, né, eu vou pro lado do Internacional, 3 empates e 2 vitórias do Internacional. Aqui eu vou colocar handicap 0,75, né? Vitórias por um gol também 3, por 2, 3 aqui e 2. Eu vou preenchendo a planilha com a minha precificação, tá? E aqui eu tenho basicamente, de acordo com as odds, qual a aposta que me deu o maior EV. E neste caso aqui é o mais um do Internacional. Porque das 5 vezes que o Flamengo vence, eu acho que ele vence 3 por um gol, essas apostas vão ser devolvidas, e só 2 ele vence por mais de um gol. Então a gente, de 10 vezes, a gente só vai ter 2 heads. A gente vai ganhar às vezes do empate, vai ganhar às vezes da derrota e vai ganhar às vezes também da vitória do Flamengo. A gente pode até colocar aqui que seja uma vitória a mais para o Flamengo, você pode ir testando de acordo com a sua planilha e ver, isso ainda assim dá um EV positivo, mesmo com o Flamengo vencendo muitas vezes. Isso aqui só vai ser ruim se você projetar que o Flamengo vai ganhar por muitos gols de diferença, o que, pela minha avaliação das equipes, não vai acontecer. E por que eu pego aqui o handicap mais um, ao invés de pegar
por exemplo, o handicap dupla chance do Internacional? Porque o EV é maior. Por que eu não pego o dupla chance e pego o 0,75? Porque o EV é maior. Então vai dar vez aqui que o EV vai estar em outra aposta. Eu vou pegar sempre a aposta que eu faço, tá? Você pode, como eu falei, colocar aqui mais vitórias do Flamengo. O projeto que o Flamengo vai ganhar 6 vezes aqui. Ele vai empatar 3 e perder só uma. Poxa, já começou a dar um EV um pouquinho positivo pro Flamengo, mas ainda assim baixo. Então, basicamente, essa daqui é a precificação da casa de aposta, tá? Mas, se você tá botando que o Flamengo vence 6, empata 3 e perde 2, o menos 0,25 do Flamengo se torna aqui uma aposta interessante, tá? Eu tô mais pro lado do Internacional porque eu precifiquei diferente. Eu não precifiquei 6 vitórias do Flamengo, eu precifiquei 5 vitórias, tá? Agora, se você tá precificando 6, você vai fazer essa aposta daqui. E não tem muito mistério de como utilizar essa planilha não, pessoal. É só botar para poder precificar e você vai ter aí o cálculo do EV para vocês. Como eu falei, é uma análise de minutos aqui dentro de um vídeo de palpites, então fica muito amplo. Mas, basicamente, esse curso vai te dar uma boa noção de você conseguir calcular o EV das suas apostas e tá no link do primeiro comentário fixado se você tiver interesse. Se tiver alguma dúvida, também comente. Então, neste confronto aqui, por conta da boa defesa do Internacional, que é o time que sofre pouquíssimos gols aqui, eu acho que o Flamengo não ganha por muitos gols. E o Inter também produz muitos gols. Então, se a gente fizer um gol aqui, a gente fica muito bem defendido com essa defesa, embora o ataque do Flamengo seja muito forte. E a sua defesa também, eu acho que é um confronto que deveria ser mais parelho, porque tudo que a gente olha desse jogo aqui é parelho em termos de estatísticas muito parecidas, em termos de desempenho das equipes no pré-jogo também, de como eles chegam em termos de desempenho, invencibilidade de um lado, invencibilidade de outro. Então, pelo equilíbrio que a gente vê nas estatísticas, de qualidade de elenco, o Flamengo tem um pouquinho melhor. Fator casa, acho que estão pesando demais, eu acho que as odds deveriam estar mais equilibradas do que elas estão. Quando você vê um desajuste muito grande nas cotações, você basicamente tem que ver um desajuste muito grande no jogo, nas estatísticas, no elenco, e eu não estou vendo isso. Então, por isso, essa é a minha precificação e por isso estou indo no Inter mais um contra o Flamengo, tá? O jogo do São Paulo contra o Sport, pessoal, é um confronto aqui que eu acho um confronto um pouco mais tranquilo de se analisar. O São Paulo não fez um grande campeonato paulista, o Zubeldia começa o campeonato pressionado, mas a diretoria deu um voto de confiança. O São Paulo, ele cria muito através de cruzamentos, toques curtos, joga num 3-5-2 com os meias de muita qualidade, tanto o Oscar quanto também o Lucas Moura, e com tempo para poder treinar, eu acho que o São Paulo vai conseguir fazer um bom desempenho. O São Paulo tradicionalmente é um mandante muito forte nas suas competições. Paralelamente a isso, a gente tem um Sport que está na final do Campeonato Pernambucano, que avançou também na Copa do Nordeste, mas que mostrou alguns problemas defensivos em algo que o São Paulo é muito forte, que são bolas paradas, jogo aéreo. Então acho que esse cruzamento de um ataque do São Paulo que vai muito nesse sentido, e o Sport que tradicionalmente desde a Série B joga mal fora de casa, por mais que o Sport tenha tido um investimento interessante em vários setores, eu acho que o São Paulo vence. A cotação estava em 1,50, 1,53, e aí eu achava um pouquinho baixo, mas ela tá na linha ótima aqui para mim, que é 1,70 para o São Paulo. Eu acho que o São Paulo vence 6 de 10 aqui e dá um pequeno EV. Se você quiser esperar um pouquinho poder pegar aqui, eventualmente, 1,75, 1,80 vai dar mais ainda, mas o São Paulo para mim vence este confronto e por conta da questão de pagamento antecipado eu vou entrar pré nessa vitória do São Paulo aqui. O Cruzeiro contra o Mirassol, pessoal, esse é um confronto que eu também acredito que o Cruzeiro vai fazer um bom jogo, mas diferente do São Paulo, eu ainda preciso ver mais do Cruzeiro, porque o São Paulo a gente viu várias boas partidas do São Paulo sob o comando do Zubeldia. Do Cruzeiro a gente não viu nenhuma partida boa ainda sob o comando do Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim é um excelente treinador, o elenco do Cruzeiro é de muito bom. Muito bom não, mas é um elenco bom, embora um pouco envelhecido, tem as minhas ressalvas. Mas o Cruzeiro só venceu 3 dos últimos 10 jogos dentro de casa. Isso contando o jogo do Criciúma da temporada passada. Nessa temporada, o Cruzeiro fez poucos gols no geral. Ele foi eliminado para o América com uma campanha patética, dificuldade de criação. Então, embora projete uma melhora de produção do Cruzeiro, eu ainda preciso de ver mais. Mas isso não é o suficiente para poder pegar o adversário, porque o adversário do Cruzeiro é o Mirassol, que depois de um início interessante no Brasileirão, deu uma queda muito grande, vertiginosa. Perdeu os últimos 5 jogos e acabou aqui eliminado para o Corinthians com 2-0 já na fase de mata-mata. Então o Mirassol é um time que subiu da Série B, que era um time muito produtivo no lado ofensivo da bola, mas que defensivamente sofre muitos gols. Então num cenário de incerteza, eu não consigo pegar nem o lado do Cruzeiro, que está muito favorito, mais favorito que o São Paulo diante do Sport, e eu acho que o São Paulo tem um pouco mais de chance.
Então, por conta disso aqui, eu vou no mercado de gols, porque eu projeto uma melhora de um Cruzeiro que não marca tantos gols assim, a defesa do Mirassol propicia muitos gols e o ataque do Mirassol pode muito bem incomodar. Então, um jogo que cabe muito bem para mais de 1.5, não à toa, em 80 e 90% dos jogos dessas equipes isso bateu. E olha a discrepância do mais de 1.5 para o mais de 2.5 do Cruzeiro. Então, 1.5 é o limite, o máximo que eu pego neste segundo jogo. No terceiro, pessoal, a gente tem o Grêmio recebendo o Atlético e eu tenho minhas dúvidas em relação ao Grêmio nessa temporada. Um time que não jogou bem, 3 vitórias nos últimos 10 jogos. Na final do Gaúcho foi jantado. Passou aperto na Copa do Brasil. A defesa entrega muitos gols. E embora o ataque com o Batshuayi tenha muita capacidade de produção, o Grêmio é um time que eu começo o Brasileirão com o alerta ligado. O Atlético Mineiro, por sua vez, perdeu a sua invencibilidade na temporada para o jogo do América na final, mas pouco importa, porque o Atlético tinha vencido o Mineiro na ida, quando venceu por 4-0. E o Atlético é um time sólido defensivamente. Olha quantos jogos o Atlético ficou sem sofrer um gol sequer. Viralizou, inclusive, no jogo contra o América, acho que foi contra o América ou foi antes, que o Everton defende um pênalti com o Atlético ganhando de larga vantagem, os jogadores vão todos em cima do goleiro, então mostra um comprometimento muito grande. O Cuca e o Atlético é um casamento perfeito, venceu várias competições, o Atlético tem um sistema defensivo muito forte. A venda do Paulinho, eu acho que foi muito boa para o Atlético conseguiu reforçar vários setores, trouxe jogadores para o meio, conseguiu ter dinheiro para trazer o Júnior Santos, trouxe o Coelho, trouxe também o Rony, que está jogando muita bola no Atlético, eu sei que vocês acham ele bagre, mas ele está jogando bem, Caio Paulista para poder compor a lateral, então esse time do Atlético é um time muito perigoso. Plus do Galo ainda nesse jogo, o Atlético vai ter a volta do Hulk, está disponível, e também do Júnior Santos. Então o Atlético ele tem totais condições de fazer um jogo muito difícil diante do Grêmio aqui, e o Grêmio é favorito para mim, é um favorito que eu truco, tá? Eu acho que o jogo aqui é um jogo que o Grêmio vence aqui 3-4 partidas, com mais uns 3-4 empates e 3 vitórias do Galo, então 3-4-3 aqui basicamente, e num cenário de 3-4-3 ou 3, do 3-3-4 e tudo mais, o favoritismo fica no lado dupla chance e o Galo dupla chance, para mim, é a boa pedida aqui desta terceira partida. Fortaleza e Fluminense, pessoal. Este é um confronto aqui, que é o confronto acho que o mais difícil dessa rodada, só não é mais que o Juventude e Vitória, porque esse aqui, inclusive, eu vou pular, porque eu quero ver um pouco mais dessas equipes, tá? Fortaleza, ele chega para esse confronto aqui fazendo uma temporada ruim até o momento. O time perdeu o campeonato cearense, na Copa do Nordeste perdeu para o CRB no último confronto, são 6 derrotas nos últimos 10, um ataque pouco produtivo, então o Fortaleza está com o alerta ligado, e se eu não me engano, o treinador disse que vai sair. Então o Fortaleza ele tá realmente numa situação complicada, porque o que sustentava era o treinador, já que o elenco do Fortaleza nunca foi muito forte. Então o Fortaleza chega com esse alerta ligado. Ao mesmo tempo, a gente teve o Fortaleza como um dos grandes mandantes da temporada passada. Então o Fortaleza, quando vai jogar dentro de casa, no Brasileirão, ele sempre é muito forte. Eu vou também filtrar aqui pra gente ver os últimos jogos em casa do Fortaleza no geral, e a gente tem também poucas vitórias nessa competição, né? Desde o início do ano aqui, teve 4 derrotas e foram para os adversários mais fortes. Na primeira divisão teve o Vitória, teve o Ceará e derrota também do CRB. Então o alerta está ligado no lado do Fortaleza. Do outro lado a gente tem um Fluminense que perdeu para o Flamengo, mas jogou de forma muito digna. O Cano voltou a fazer gols. No lado defensivo do Fluminense é um lado forte. Então eu acho aqui que o Fluminense consegue competir nesse Brasileirão. Preciso de ver mais em relação a esse elenco também, tá? Um elenco que eu tenho um pouquinho, sim, as minhas dúvidas. Mas esse é um jogo aqui, pessoal, que embora os times cheguem aqui com uma tendência de poucos gols no confronto, por conta de 2 defesas que se apresentam sólidas, o nível dos ataques que elas vão enfrentar aqui é muito maior. E quando ela enfrentou ataques melhores, todos os times deram uma titubeada. Então, pela qualidade dos ataques e uma defesa que se mostrou forte, mas por conta dos times que enfrentou, eu vou recomendar o mais de 1.5 gols aqui nesse jogo, porque eu acho que a gente tem tanto gols do Fortaleza como gols do Fluminense, e os times bem fisicamente, acho que vai fazer um jogo aqui bastante movimentado. Juventude e Vitória, como eu falei com vocês, é um confronto que eu quero ver um pouco mais. Juventude ele é favorito, muito por conta de um fator casa, mas eu gostei de coisas do Vitória que eu vi nessa temporada também, competindo de forma digna aqui na Copa do Nordeste, conseguiu fazer um jogo interessante diante do Bahia também, embora sejam 2 times aqui que têm um orçamento muito diminuto, que tem elencos aqui que flertam bastante com a Série B mesmo, mas eu quero ver um pouquinho mais dessas equipes que eu confesso que eu não acompanhei tanto assim nos estaduais. Li sobre as equipes, como constrói, como defendem e tudo mais, e achei que de certa forma esse confronto está um pouco bem precificado aqui, porque o Juventude em casa realmente é carne de pescoço. Destaca sim o desempenho do Juventude em casa contra vários adversários, né? Mas é um nível de enfrentamento baixo. O adversário forte que o Juventude pegou foi o Grêmio, né? E conseguiu vencer.
Mas, como eu falei, é um confronto de estreia, tem nervosismo, tem espaços deixados de times que têm, teoricamente, a obrigação de atacar por jogar em casa, mas não tem tanta qualidade. Então eu vou trazer esse jogo aqui pro live e ver se ele surge alguma oportunidade. E o jogo do Flamengo, como eu falei, a gente já analisou. Então esses são os meus palpites para esta rodada do Brasileirão. Vamos agora, pessoal, para a nossa tripla de artilheiros. E ela tá aí na tela para vocês. A tripla de artilheiros é um projeto do Brasileirão onde eu seleciono a cada uma das rodadas 3 jogadores para poder marcar gol. Não tem cash out se 2 jogadores fizerem. É para ir até o final. Com a substituição garantida que todas as casas estão lançando, eu recomendo você fazer ou na Betfair, ou na 365, ou na Superbet, que são casas que já tem a substituição garantida, a gente fica muito bem defendido no caso do jogador ser substituído. Então eu selecionei aqui o Gabigol do Cruzeiro, que é o atacante referência, batedor de pênalti. O Cruzeiro, como eu falei, projeta uma curva de melhora, o Mirassol sofre muitos gols, então eu acho interessante. O segundo é o Lúcio Rodrigues do Bahia, ele é o batedor de pênalti do Bahia, o Bahia produz muito ofensivamente, embora o Corinthians seja forte, o Corinthians vem de uma ressaca de título paulista, então não me estranhe aí se o Corinthians começar o campeonato dando uma titubeada. E o terceiro jogo é o Veguete do Vasco, que vai enfrentar um Santos sem Neymar. Veguete é o atacante de referência, um excelente cabeceador, e o Santos tem alguns problemas na bola aérea. É também o batedor de pênalti dessa equipe. O Vasco joga em casa, com muito tempo para poder treinar. Espero uma atuação interessante do Vasco. Então são os meus 3 jogadores para poder marcar nesta rodada. Mais dicas de Brasileirão e outras competições, Super Odds, link no primeiro comentário fixado para o meu grupo do Telegram. Beleza? Então a gente se vê lá neste grupo. Vem pra cá que a gente vai bombar no Brasileirão nessa temporada. Beleza, galera? Peço desculpas aí por ter ficado um tempo sem poder postar, mas estava me preparando para passar para vocês boas dicas. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço e boas apostas.